Pessoal, os meninos novatos aí podem perguntar se tiver alguma dúvida, ok? Porque fica mais fácil a gente conversar. Vamos lá, gente, olha só, vai anotando aí. Então, e aí vai também orientando um pouquinho o pensamento, porque a redação tem que fazer sentido para você também, não é? Então, vamos pensar, a gente tem essa coisa do problema social, que eu vou pedir o João Vitor para explicar para a gente o que é um problema social. Vai, João Vitor. João Vitor Tobias. João Vitor, sem ser o Tobias também. Isabela Alcântara, o que você acha que é o Laís Lopes? Denner, Denner, o que você acha que é aí um problema social? Vamos, gente, a aula tem que render, a gente tem que falar, conversar, externar o pensamento, que nosso pensamento tem que ir se organizando, ok? E a gente vai, enfim, formatando, né, essas ideias todas que a gente tem na cabeça. Vamos lá, gente, o que seria um problema social? Porque esse aqui é o tema do Enem, né? É o que vai cair lá um dia. E aí a gente tem que saber como é que é. Vamos ver? Olha, poxa vida, gente, ninguém fala nada. Poxa, tá difícil, hein? Isso, aí na aula fala, exatamente, Isabela, eu tinha falado isso, né? A gente tem, aí eu gosto de chamar aqui para a gente poder apresentar a palavra nova, né? Então a gente tem um extrato é, social, né? Que é esse grupo que você está falando, Isabela, né? Você tem um grupo de pessoas, aí a gente vai chamar de extrato social. E esse grupo de pessoas, por algum motivo, perdeu o acesso aos, ó, direitos sociais. Ok? Então, esses direitos sociais, conforme eu já tinha lhes dito, eles estão lá na Constituição, eles estão na Constituição, né? A Constituição sempre com letra maiúscula. Constituição Federal, federal com letra minúscula. Ó. Então, está lá na Constituição Federal. Sobretudo, que eu já pedi para vocês lerem, né, no artigo 5 e no artigo 6. Então, nesses dois artigos é que estão mais. Nesse artigo 6, vocês vão achar os direitos sociais. Ok? Quer dizer, esses direitos sociais são aqueles que a gente conhece, a educação, o direito à saúde, a moradia e tal, né? Então, o que que ocorre? Um extrato social desse, observe, extrato com S. Extrato com X é aquela síntese, né? Extrato de tomate, que se espreme e sai o sumo. Aqui, no caso, é extrato quer dizer classe social, um grupo social, né, um grupo de pessoas, por exemplo, né, e esse perde esses direitos que estão estabelecidos aqui na Constituição de 1988. Então, quer dizer, a Constituição garante que todos têm que ter o direito. Esse artigo 5º, ele estabelece que nós todos somos iguais, que nós todos temos liberdade, então ele dá princípios. Os direitos sociais mesmo estão no capítulo 6 da Constituição. Tudo bem? Tá tudo bem aí, meninos? Olha, aí o que ocorre é o seguinte, que aí é o que eu gostaria que a gente aprofundasse aqui, tivesse um pouquinho de controle, né, em relação ao que a gente está passando. Vamos pensar. Por alguma questão, ó, o que que leva a pessoa a perder este direito? Ó, o que que leva a pessoa a perder este direito? Aí a gente tem vários fatores que podem levar a essa perda. A gente tem o fator, por exemplo, ó, histórico. A gente vai estudar isso aqui. Histórico, por exemplo, social. A gente tem o fator histórico econômico, a gente tem fator histórico, ó, cultural,
e a gente tem o fator histórico político. Alguns desses fatores, ou todos esses fatores, muito provavelmente serão todos, mas aí na hora da gente fazer a discussão, você seleciona dois, tem que ver aquele que você mais gosta, né? Então a gente poderia aqui pensar um pouco sobre essas questões que eu estou colocando aqui e pensar assim, por exemplo, ó, essa questão de social aqui tem a ver com as classes sociais, né? Tem a ver com classe social. Deixa eu escrever aqui para vocês poderem entender. Olha o que, que a gente está, olha o que, que nós estamos discutindo, hein? Então tem a ver aqui com as divisões inerentes à classe social. Esse daqui, o econômico, tem a ver com riquezas, distribuição de riqueza. Pode perguntar, gente, comentar aí. A cultural tem a ver com os hábitos e costumes. Ó, o político tem a ver com a. Veja, com a relação de poder. Então, dentro desse quadro aqui, por algum desses motivos, observa que política aqui, então, o tio não está trabalhando com ideias exatamente de partido político, né? Que nós já combinamos aqui que a gente não vai ficar discutindo isso. Esses partidos políticos que a gente conhece tá aqui nessa relação de poder. Mas existe relação de poder em qualquer relação entre os seres humanos. Então, por exemplo, na sala de aula existe uma relação de poder, relações de poderes. Por exemplo, nós temos a relação de poder entre professor e aluno, aí é uma relação, por exemplo, que o professor supostamente tem um saber mais desenvolvido em determinados aspectos do que o aluno, e aí ele vai, do que o estudante, né, eu prefiro chamar de estudante, do que o estudante, e aí, nesse sentido, a gente tem uma relação de é, enfim, uma relação de controle, não é? Que você pode discutir aqui comigo nesse sentido. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nessa relação de poder, você pode discutir comigo ou não, eu posso, por exemplo, usar o meu poder de professor e humilhar você, né, fazer um jogo de forças. Então, né, observa, nessas relações entre professor e estudante, então tem uma relação de poder, entenderam? Por exemplo, numa relação amorosa entre dois parceiros, aí indiferente, né, da questão de gênero que a gente possa estar discutindo aqui, também pode existir a relação de poder, né? Por exemplo, se uma pessoa, um homem pode se sentir melhor, mais poderoso, aí, com mais, enfim, com mais vantagens, com mais privilégios do que a namorada, pode ser, por exemplo, que uma menina mais rica que namora um menino mais pobre pode se sentir pode ser mais autoritária, sei lá, essas relações todas que a gente pode estabelecer entre as pessoas. Então, eu gostaria que vocês ampliassem um pouquinho essa noção de poder, de político, né, que não é só exatamente questão de política nesse sentido que a gente conhece, política partidária, né? Então, aqui é uma noção de poder, por exemplo, ó, as pessoas que são consideradas normais têm uma relação de poder em relação às pessoas que são consideradas deficientes. Ó, tá vendo? Então essas questões são todas voltadas para essas questões, né, de análise desses problemas sociais, né? Por exemplo, a gente tem, naturalmente, né, no país, a gente tem um governo, nos diferentes anos da Constituição desse país, e aí tem um jogo de força. Ora vai uma pessoa mais ligada aos direitos, ora uma pessoa menos ligada, mas são essas as relações que nós vamos estabelecendo aqui. Vocês entenderam? Aí o interessante é o seguinte, que nessas relações que nós estamos pensando aqui, nós vamos construindo, por exemplo, ó, uma relação de poder em que a elite, ó,
em que existe uma elite muito pouco preocupada com o oposto dela, né, vamos dizer, com os mais pobres, a gente vai ter uma questão importante, que é menos direito que determinados grupos vão ter. Entenderam? Então, por exemplo, as nossas classes sociais são todas organizadas a partir dessa questão da etnia branca. Aí a gente tem um grupo de pessoas negras, como eu, por exemplo, que acaba perdendo algum acesso ao direito. Vocês observem que eu estou botando aqui sempre a palavra histórico na frente, que é para a gente poder perceber que essas questões todas que caem no Enem têm um lastro histórico. Deu para entender? Em pessoas. Ó, tem um lastro histórico, ou seja, tudo isso, todas as questões que o Enem pode trazer, pode ser por alguma coisa histórica, não exatamente provocada pelo governo atual, né? Então, a gente vai, por quem ocupa o poder atual, né? Então, esse jogo de poder pode levar. Então, aqui, ó, o que que pode fazer essas pessoas, né, esse grupo, perder os direitos deles? Olha, então a gente tem aqui algumas causas, veja, algumas causas que podem levar. Aí eu vou listar algumas aqui, depois eu passo uma listinha para vocês lá no grupo, tá? Então a gente tem, por exemplo, ó, a inação governamental. Observa, gente, que a inação governamental, aí a gente está falando de qualquer governo, não só desse do Bolsonaro, a gente está pensando assim: o governo identifica um problema e não age. Então a inação é isso. Então ele acaba alimentando. Mas a gente pode ter também questões, por exemplo, a gente pode ter, por exemplo, um negócio que eu chamo de cultura cristalizada. Tá vendo? Olha só, alguma coisa que já seja impregnada no ser humano, né? Por exemplo, a questão do machismo, a questão da homofobia. Né? Agora mesmo eu estava vendo aqui um vídeo de um homem que estava atacando uma mulher ali na praia de Recife, falando que ela era grosseira, que ela não tinha namorado, que ela precisava transar e tal. Isso tudo é uma cultura cristalizada, e que o homem acha que pode falar isso para a mulher, né? Então seria uma coisa assim. A gente tem uma questão, por exemplo, legislativa. Tá vendo? São dimensões que a gente pode utilizar para pensar. Quando eu falo questão legislativa, pode ser as leis não são suficientes, não estão suficientemente claras em determinadas situação, por exemplo. Por exemplo, a gente pode ter leis que não são eficientes na prática. Por exemplo, agora mesmo o governo do Rio de Janeiro, lá a prefeitura, está dizendo que vai estabelecer passaporte, né, carteirinha para entrar em alguns lugares, academia, por exemplo. Aí, assim, é uma coisa inócua, porque quem vai fiscalizar isso? Quem vai garantir que ele está feito, entendeu? Então, ele está criando uma situação que é impossível de se vigiar, né? Então, a questão da lei. Se você tem lei ineficiente e você tem, às vezes, ausência de lei, né? A gente vai discutir um pouco isso para você poder pensar um pouco nessas dimensões, né? A gente vai ter também, por exemplo, questões discursivas, né, que não são, que são essas questões discursivas, elas são tão fortes quanto questões físicas. É difícil de mudar, né? A gente tem uma ideia, não se muda facilmente. Veja bem, ó, a gente tem a necessidade de fazer dieta, a gente sabe que tem que fazer por questão de saúde, mas mesmo assim a gente não anda fazendo, né? Estou falando algumas pessoas que precisam, feito eu. Então você veja que é um negócio complicado, né? Não é só saber, tá vendo? Então, questão discursiva, por exemplo, todo mundo sabe que a gente não deveria ter padrão de beleza, mas a gente acaba tentando ser igual a todo mundo. Então, essas são as questões discursivas que envolvem, tá vendo? Então, com isso daqui, você já consegue fazer redação. Ó, a minha sugestão, se você quer realmente fazer uma redação boa, é você escolher, eu vou passar para vocês, né? Essas áreas aqui, e daí a gente pensar em algum autor que você possa citar na sua redação sempre.
Porque aqui, olha só, a gente não tem um campo, uma dimensão, vamos dizer assim, né? Vamos chamar isso aqui de dimensões, ó. Vou chamar aqui de dimensão de análise. Ó, você pode escolher uma dimensão, duas, né? Aí vai gerar duas, porque aí você gera um parágrafo e outro. E aí você não tem uma questão, né, de vamos dizer, aí você sempre pode levar para o lado que você achar melhor. Por exemplo, eu gosto sempre de analisar tudo que eu vejo pela questão histórico-cultural e histórico-social, porque são as coisas, são os autores que eu leio mais ligados a essa área. Mas vamos dizer, o João Vitor, de repente, pode gostar da área econômica e cultural, o outro pode gostar da política e social. Enfim, aí você vai ver e você vai lendo e estudando aquilo. Vocês entenderam? Pessoas? Nossa, vocês interagem com a gente, que dificuldade. Qual é o problema de vocês falarem? Hein, gente? Poxa, a gente está aqui se dedicando a vocês. Vocês não podem, Entendi, professor. podem nem falar se entendeu, se não entendeu, se está compreendendo, se não está. Tem o chat, tem o microfone. Poxa vida. Esse movimento tem que ser de nós todos. Olha só, então, dentro dessas questões aqui, o que, que a gente tem que pensar? Olha só, quem são. Olha só. Então, vamos interagir pelo menos pelo escrito, né? Fica aqui um monólogo. Olha só. Aí, aqui que você tem que pensar. Então, aqui a gente está pensando em algumas causas, hein, gente? Ó, algumas. Você pode pensar em outras, ok? Fica sempre à vontade. Aqui eu estou listando algumas que servem para analisar todos os problemas sociais. Aí você tem aqui, olha só, quem são os agentes? Olha, quem são os agentes, ó, responsáveis por, ó, garantir ou proteger aqueles grupos, né? Aí a gente vai ter o maior deles é o Estado, ok? Estado brasileiro. Que aí eu fiz uma folhinha para vocês, eu vou colocar lá para vocês no grupo, mas aí você pode ver, né? Aí a gente tem aqui Estado, você pode falar, por exemplo, governo, dependendo de qual governo que você vai falar, né? Que você tem o governo municipal, o governo estadual e o governo federal, né? Aí você tem, por exemplo, os ministérios, ó, a gente tem as secretarias, lembra, ó, Ministério é governo federal. A secretaria são governos estadual e municipal, tá vendo? Então, assim você vai tendo um monte de gente. Mais do mesmo estado, por exemplo, a gente tem ó, o STF, que está atuando para caramba neste momento, a gente tem Ministério Público, ó, Ministério Público, a gente tem Ministério Público, aí a gente tem também, gente, ó, a mídia, a gente tem, por exemplo, as escolas, ó, e universidades. Nós temos, por exemplo, a iniciativa privada, Igrejas. isso, privadas, igrejas, exatamente. A gente tem aqui, deixa eu apagar isso aqui, peraí. Eu fiz uma limitação como se fosse limitado mesmo. Ó, a gente tem aqui igreja, a gente tem aqui igrejas, ok? E aí a gente poderia ser associação de moradores. Aí, Gabriela, vai depender da dimensão do problema que a gente estiver trabalhando. E aí é bacana que você pode associar, né? Por exemplo, o Estado, a mídia, o Estado, a escola. Daí você vai ver quem é o agente mais poderoso ou os agentes mais poderosos para resolver um determinado problema. Tudo bem? Você veja que na medida em que você tem isso,
você já está pensando na redação inteira. Por isso que eu resolvi fazer isso hoje com vocês. Porque na medida que você tem essa problemática e você já consegue visualizar dentro disso o que você está pensando, né? Você já sabe que tem alguma coisa ali, por exemplo, alguém está perdendo direito, acesso a algum direito ou aos direitos. Geralmente a banca já direciona a gente para alguma situação, né, que ela queira que a gente discuta, e depois a gente vai produzindo, né, aquelas questões de é, a gente vai vendo assim quais são os obstáculos que aquela pessoa, que aquele grupo de pessoas vai enfrentar. Então, naturalmente, aqui eu estou citando somente algumas, mas a gente pode pensar, né? A partir desse exercício, você já faz a redação. Só que o que eu queria dizer é que esses aqui já bastam, entendeu? Então, observa que, assim, por exemplo, para garantir o direito é o Estado. O Estado tem que garantir. Entendeu aí, Gabriela? Olha só. Por que que eu estou falando isso? Porque o Estado é o grande zelador da Constituição. É ele que tem que garantir. Ok? Ele vai garantir, né? É esse Estado que tem que garantir. Agora, ocorre que por algumas questões históricas pode ser que ele não veja, né? E esses outros aqui tem que proteger, ó, ok? Ele vai proteger, né, esses direitos, reivindicar, enfim, né? Vai denunciar quando tem algum problema. Então a gente pode pensar um pouco assim. Tá vendo, gente? Deu para entender? Então eu penso sempre que vocês têm que localizar qual é o Deu problema. sim, professor. Perfeito, Stefano, obrigado. Então você tem sempre que estar entendendo qual é o grupo que está sendo e tentar fazer um levantamento do que ele está perdendo. Pode ser que ele perca algum direito em particular, mas pode ser que ele perca todos. E aí você escolhe algum para exemplificar, entendeu? Então, por exemplo, teve uma redação que era assim: a formação educacional dos surdos no Brasil. Obviamente, está muito nítido, né? O status social é o surdo e o direito é a educação. Aí você vai tentar entender esses dois blocos, né? Agora, por exemplo, um problema do tipo o combate à intolerância religiosa, aí você tem que fazer um exercício maior, né? Por exemplo, a gente tem o direito, no caso de tolerância religiosa, que é de manifestação religiosa. Está escrito lá no artigo 5 que a gente tem o direito à liberdade religiosa, a gente pode escolher o que a gente quiser. Então, esse é o direito que está sendo violado. Aí, quando você olha quais são as religiões que sofrem preconceito, você vai ver que alguma coisa é ligado aos negros, né? Porque são geralmente as religiões que sofrem preconceito são aquelas de origem africana. Então, aí você tem o extrato social e tem o direito que está sendo violado. Aí basta você ver para onde você vai seguir o seu caminho, né, de análise. Se é o histórico, é o social, se é cultura cristalizada, se é falta de legislação, tá vendo? Então, quando você faz isso, e aí você vai tendo, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. Aí, nesse caso, veio o grupo muito explícito, né? Veio, por exemplo, o grupo aí são as mulheres, não são todas as mulheres, mas é o grupo de mulheres que sofre violência. Aí, agora, que direito que ela perde? Aí você vai ver qual daqueles todos que ela está perdendo, entendeu? Então, é um pouco isso que você está falando, que eu estou discutindo com vocês aqui. Né? Então, a gente vai abordar nos nossos encontros, agora cada dia é um desses problemas, tá bom? Para a gente poder justamente discutir isso e a gente conseguir raciocinar qualquer problema, de modo que era isso que eu queria que a gente percebesse, né? Que, na verdade, a gente tem uma construção, né? Não sei, uma abordagem, né, que nos permita, por exemplo, discutir qualquer tema. A redação do Enem é muito previsível as questões do tema. Então, não importa para a gente qual é o tema, sempre vai ser essa estrutura aí. Entendeu? Sempre vai ser essa estrutura. E a partir dessa estrutura, a gente vai, enfim, determinar, discutir, apresentar e ver o que a gente pode fazer, tá bom? Tá ok. Ok, gente? Então a gente vai pensar um pouco
sobre essa. Quer dizer, eu não sei quem foi que falou aí agora, mas o que eu queria que a gente pensasse era o fato de a gente pensar, né, na questão assim, não adianta a gente tentar, ô, Gabriela, adivinhar o tema, porque tudo vai estar dentro disso daí. Então, o que eu queria que você já pegasse logo para você poder ver o que, que você pode fazer em relação a isso. Deu para entender, meninos? Agora a gente vai pensar na proposta de intervenção, tá bom? E aí a gente chega, então, numa proposição, né? Que a gente possa. é, porque eu queria era que vocês estivessem sempre condições de discutir qualquer tema. Essa que é a minha questão aqui com vocês, que eu quero fazer. Vamos lá que a gente vai pensar nisso aqui. Vamos lá que eu vou colocar agora aqui. Vamos lá. Bom, aí agora você já viu que eu já desci a tecla para vocês, né? Então, ó, agora a gente vai ver aqui a proposta. Antes de a gente ver, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, lembra? A gente tem uma premissa, ó, organizada em dois suportes. Aí vocês estão entendendo a minha letra, gente? Tá horrível. Peraí. Dá para entender? Olha só, a gente tem aqui uma premissa. Veja, quando a gente fala premissa, a gente está falando de tese, está falando de opinião. Aí eu não sei como é que você aprendeu, tanto faz. A questão que eu estou incluindo aqui é a questão dos suportes. Isso daqui que eu apresentei, o Stephanie, ó, isso aqui são os suportes que direcionam, ó, que direcionam a análise. Então a gente tem aí isso, né? Obviamente que você, quando faz isso, você quer chegar numa conclusão. Então você tem que fazer o roteiro, você tem que saber por onde você vai passar. Esse suporte é por onde você vai passar. Então você vai apresentar aqui, ó, o suporte um mais o suporte 2, ó. Ou seja, o suporte um vai ser o D2, suporte um vai ser o D1 e o suporte 2 vai ser o D2. Ou, se você preferir, aqui vai ser o segundo parágrafo e aqui vai ser o terceiro parágrafo. E então é isso que a gente vai. Esse é o caminho da redação. E aí, só que para você poder fazer esse caminho, você tem que saber onde você quer chegar. Entendeu? Então, olha só, Gabriela. Você viu um problema social, por exemplo, o surdo não está conseguindo estudar, as pessoas não estão conseguindo ir ao cinema, persiste a violência contra a mulher. Ora, quem desses aqui está falhando? Ok? Um você já sabe que é o Estado, por algum motivo. Né? Então, as instituições sociais estão falhando. Ou seja, todas elas aqui estão falhando. Esse aqui por não garantir e esse daqui por não denunciar, não proteger. Entenderam, não? Hein, gente? Meninos, ó, tá vendo? Então, Dudu,
Eu estou falando do que está escrito aqui. Isabela, é sempre assim. O Enem vai trazer um problema. Este problema fere um direito que todo mundo tem, porque senão não era um problema. Hein? Por exemplo, se eu cismar que eu tenho que ser o dono de uma casa lá na praia, isso não é um problema do governo. Entende? Então a gente tem que pensar alguma coisa, quer dizer, o Enem vai trazer alguma coisa que é um problema do governo, né? Que é o problema de direitos. Então todo mundo ali erra. Tá vendo, gente? Por isso que essa questão de botar a culpa só em governo é sempre uma análise muito fraca. Vocês entendem? Até porque o governo é a gente que elege. Então, a gente teria que pensar sempre num posicionamento em que a gente possa, por exemplo, né? Ai, desculpa, eu estou tomando meus remédios. Bicho está pegando. Ah, então, você tem que pensar sempre nessas questões, né, que envolvem, naturalmente, os nossos poderes. Eu queria saber se vocês estão muito bem, né, se vocês entenderam. Porque aí, Gabriela, a gente consegue discutir qualquer problema. Ok? Vamos lá. Professor, uma dúvida. Se eu quiser falar sobre a dificuldade de resolução dos casos de violência contra a mulher, quem falha é o Poder Legislativo? Aí, na verdade, João, é você que escolhe. Por exemplo, se eu fosse vocês, falava sempre da mesma coisa. Porque quanto mais você fala da mesma coisa, mais você vai ficar aprofundado naquilo, entendeu? Então, porque a redação do Enem é muito assim, né? É tudo igualzinho, a gente consegue tomar as decisões a partir disso. Então, eu acho que vale a pena. Por exemplo, você pode. Porque, olha só, a legislação, ela não se faz sozinha, você concorda, João? Então, é algum agente desse ali que falhou, né? Vê se faz sentido para você. Não existe uma lei que nasce ali no pé, junto com o pé de abacate, né? Tem que ter, o governo tem que propor, o Ministério Público tem que propor, a sociedade tem que exigir. Por exemplo, a Lei Maria da Penha surgiu por causa disso, porque a gente ficou brigando, tá com uma época que foi insuportável tanta violência, vai lá e faz a Lei Maria da Penha. O movimento negro brigou pra caramba para poder ter lei antirracismo. O movimento LGBTQIAI, acho que é assim. Você briga o tempo inteiro, aí vai lá e luta para ter. Então, você tem os movimentos sociais, você tem, quer dizer, a organização das pessoas que vão levar aí a existência do problema, tá bom? Então, a legislação não se faz. Então, se você botar, por exemplo, que a legislação está falha, por culpa de algum desses aí, que não discute. Eu vou dar um exemplo aqui ruim, mas é o exemplo, né? Por exemplo, a gente tem agora, por exemplo, a mídia aí, a Rede Globo está fazendo a campanha Criança Esperança. Vamos imaginar que tudo dá certo, né? Que tudo vai ser usado de dinheiro direitinho, como a gente não tem denúncia de uso errado desse dinheiro. Mas você vê, é uma mídia que está fazendo o papel dela. Ó, ao fazer essa discussão aí, ela levanta o debate, ela coloca a educação no foco, tá vendo? Ela faz a gente pensar sobre educação. Então, a mídia, a escola tem o papel também. Então, tudo isso tem a ver com as nossas questões, tá bom? Bom, aí vem a proposta de intervenção que vai estar lá no último parágrafo, né? A proposta de intervenção, ela está no último parágrafo, é o lugar melhor para botar, né? Na intervenção, e dentro dela a gente vai buscar as nossas, vamos dizer, aí, gente, estou falando com uma colega aqui que vai dar aula para vocês. Ok? Vamos lá, então, para a gente poder. A gente vai. Peraí. Então, meninos, vamos pensar aqui nesse parágrafo de conclusão. Eu vou chamar uma socióloga para falar com vocês, que é a professora Rosa, ela sabe mais que eu sobre essas questões todas, né,
de a gente tem aqui uma questão. Aí o que eu queria é que vocês percebessem que é fácil analisar, entendeu? Que não precisa ficar sofrendo, que não precisa, que é só ir lá e fazer isso, que dá para a gente poder, enfim, né, pensar nas nossas relações aqui e a gente fazer a discussão. Eu vou colocar aqui agora para vocês um modelo para a gente poder descobrir e ver como é que a pessoa fez essa redação, tá bom? Então, eu vou botar aqui agora, vou formatar para vocês, e aí a gente vai vendo aqueles itens todos ali. Quem é o agente, quem não é, e por que que tá boa essa proposta e tal, 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 tá bom? Vamos lá que eu vou botar para vocês uma aqui, do tema, que é do tema do ano passado, né, que é o da loucura. Vamos ver, ó. Vou botar aqui o modelo. Quando eu falo modelo aqui, nem é verdade, não é um modelo que você tem que copiar. A palavra melhor não era essa. A palavra melhor era. Vou botar uma aqui para a gente analisar. Um exemplo, né? Uma exemplificação. Vou colocar exemplo. Então você vai achar que tem que fazer igualzinho. Exemplo. Não sei se estão conseguindo ler, vou aumentar um pouquinho aqui. Dá para ler? Vou diminuir um pouquinho para caber na tela. Então, o que eu quero que a gente perceba? Olha, esse aqui é um parágrafo de conclusão. Tá vendo? Aí você observa que aqui a pessoa já começou direto na proposta, né, na proposta dele, que a pessoa está fazendo aqui. Agora, mas eu quero mostrar primeiro, antes eu quero mostrar uma que a pessoa faça uma introdução. Para ver, por exemplo, ó. Deixa eu botar uma aqui, por exemplo. Estou formatando duas para vocês aqui. Vou colocar aqui exemplos. Pra você ver como é que o Enem é bem light em relação a muita coisa que vocês acham que é complicadíssimo. O Enem não é tão assim. Então a gente vai fazer aqui, ó. Aqui é uma redação que tirou nota 1000. Então aqui tem uma proposta extremamente bem feita, né? Ou pelo menos uma proposta aceita. Essa que eu estou aqui agora com você, vou chamar aqui de 1 e aquela lá de 2. Eu prefiro essa 1, porque tem a frase de introdução. Essa número 2 não tem a frase de introdução. Ó, então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, aqui tá vendo? Portanto, é o conectivo que tem que aparecer, um conectivo de conclusão. Tá joia? Depois, olha só. Aí vem a frase: ó, são necessárias medidas operantes para reversão do estigma. Então, você veja, olha, do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A pessoa colocou exatamente, olha aí, João Vitor, olha, a pessoa botou exatamente o tema da redação. Tá vendo, Nádia? Então, ela discutiu lá na redação dela o suporte 1 e 2 e está falando, tá vendo? É preciso que se tome medidas para resolver, reversão, resolver o problema, né, das doenças mentais, que é exatamente o tema da redação. Aí ele vai. Então, aqui terminou a oração, né, que ele tá propondo. Talvez ele fez só a clara intenção de fazer uma intervenção, botou um conectivo, ó, para isso. O que é o para isso, gente? Para fazer isso aqui que ele falou. Ó, compete, aí ele botou o agente, ó, ao Ministério da Saúde, ó, então ao Ministério da Saúde é o agente, tá vendo? Então já ganhou 40 pontos. Ele pegou um daqueles agentes que eu falei aqui, né? Olha lá, Ministério, tá vendo? E tá dizendo, ele tem que investir. Olha lá, investir em quê? Olha lá, qual é a ação? Investir, quem investe, investe algo. O que ele vai investir? Na melhora da qualidade dos tratamentos a essas pessoas nos centros públicos especializados de cuidados, ok? Destinando mais medicamentos e contratando por concursos
mais profissionais da área de saúde, como psiquiatras e enfermeiros. Olha só, então a pessoa fez aqui a ação muito completa. E dentro da ação, daqui a pouco eu vou mostrar lá. Olha, ele está falando, tem que investir na melhora de tratamento. Olha quantos detalhes a pessoa foi apresentando. Ó, tratamento, quem trata de alguém, né, no caso das doenças, aqui, ó. Onde que vai tratar? Nos centros especializados de cuidados. Quem vai tratar? Como? Aqui, ó, destinando medicamentos e contratando profissionais da área, deu exemplo, então isso aqui é detalhamento. Isso daqui vale 40 pontos. Quanto mais informação você for pondo. Ó, depois ela vem e fala isso, ó. Isso deve ser feito. Aí aqui colocou, ó, tanto isso é um pronome de ligação, né? Aqui é um elemento de coesão. Aqui, ó, isso deve ser feito por meio de. Esse por meio de é um conectivo que vai estabelecer, olha que coisa interessante, como que aquela ação tem que ser realizada lá, com recursos autorizados pelo Tribunal de Contas. E explicou, órgão que opera feitos públicos. Ó, tá vendo? Então explicou. Tá muito detalhado isso, tá muito bacana. Ó, então aqui a gente tem agora o modo, mais 40 pontos. Quando ele coloca aqui confito de, é outro conectivo. Ó, esse conectivo, qual é a finalidade de fazer isso, gente? Potencializar atendimentos a pacientes e oferecer tratamentos mais eficazes. Então aqui a gente tem agora a última coisa. Olha lá, que seria a finalidade, tá vendo? Então, isso mesmo, Jovita, a primeira aqui é a retomada. Mas você vai ver que aqui embaixo o cara não fez isso. Mas eu acho que é mais arriscado, tá bom? É mais arriscado. Então, tá vendo? Aí tem que apresentar aqui a redação completa. Você veja que agora, quando ele apresenta aqui ademais, quer dizer soma. Olha, ademais quer dizer soma. Aí ele vai colocar outra pessoa. Palestras devem ser realizadas em espaço público sobre os malefícios da falta de concepção e concepções de prazer e da importância do acolhimento a vulneráveis. Olha, observa que essa segunda que a pessoa botou aqui é só para contemplar provavelmente o segundo parágrafo, que não deve ter sido completado com a primeira. Porque, né, a gente fez o parágrafo o 2, o terceiro parágrafo, você tem que resolver os dois problemas que você propôs, que você analisou, né? As duas causas. Então, aqui aí uma proposta tem que estar completa. Uma proposta completa. A outra não precisa estar tão completa assim. Né? Aí você fez as duas aqui, vai ganhar ponto. Essa aqui já vai valer 200. Ó. Aí essa aqui vai só te ajudar a ganhar ponto lá na competência 3. Então, Duda, Duda, é melhor não repetir. Palavras não tem problema ficar repetindo, não. Mas o conectivo tem, porque tem muitos, né? Tem muitos conectivos. Eu vou fazer para vocês aqui um modelinho, aí você vai conseguir fazer. Bem, gente, eu quero que vocês entendam aqui que é uma questão da gente fazer o aprofundamento, né? Quer dizer, você vai colocar a ação e vai detalhando, 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 de modo que fique completo. Não pode ser uma coisa mecanizada, não, tá bom? Então, olha só, é uma redação completa, é uma proposta completa, mas você tem que contemplar os dois problemas que você está fazendo. Então, você pode ver aí a quantidade que você quiser, tá bom? E aí você tem, qual que você tem, João, o que é, professor? Na segunda proposta, ele não citou a gente. Não, não tem problema, João, é isso que eu estou falando. Uma proposta tem que estar completa. Uma tem que estar. Essa primeira, ele colocou todos esses elementos que eu fiz aqui, ó, todos. Perdão, que eu pus aqui embaixo, lá. Esses elementos têm que aparecer. O agente, a ação interventiva, o modo, o meio, o efeito e o tratamento. A segunda proposta é só para você não deixar em branco. Entendeu, João? Ok? Uma proposta tem que ter todos esses elementos. Aí quais são os elementos? Os que eu pintei lá. Então a gente tem o agente, a ação interventiva, né? O agente é quem vai fazer. A ação, você viu que ela é baseada naquele verbo, né? No caso ali, invertir, ampliar, implantar, né? Otimizar, reverter, enfim, né? O modo é como a coisa vai ser feita,
O efeito é o resultado que se espera dessa ação, no caso de que se espera com esse investimento, né? E o detalhamento é você explicar cada item desse, tá bom? O Enem fala que é para explicar um só, mas você veja que a pessoa que explicou todos, aí sai melhor, entendeu? Você garante essa questão, tá bom? Meninos? Professor, então quanto mais explicar, melhor, né? Se isso, quanto mais explicar, vai ser melhor. Viu? Você coloca exemplos, né? Fala o verbo, explica melhor. Por exemplo, coloca espaços públicos, aí dá exemplo como ginásios, escolas, universidades, aí você vai citando, entendeu? Não fica criando bloqueios, não. Todo mundo entendeu? Gente, vocês não falam, não falam. Olha só, eu vou passar então a proposta de redação para vocês da semana. Ou eu vou pedir para vocês botarem o e-mail lá. A gente vai corrigir lá na plataforma, tá bom? E aí vocês vão escrever, né? E eu já vou corrigir essa semana mesmo, tá bom? Alguém me mandou aqui uma no Zap, eu já vou corrigir agora, já vou mandar para você, tá bom? Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Quer dizer, fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Sei lá, Não, está tranquilo. tá bom? Eu vou salvar essa aula aqui e vou postar no grupo também. E aí você aproveita, né, para poder fazer o que você quer, tá bom? Na verdade, o que eu vou deixar vocês fazerem a redação toda, é melhor, porque aí vocês. Vou marcar umas aulas com vocês extras, tá bom? E aí vocês conseguem discutir aí e aprender, tá bom? Eu quero conhecer também um pouco de vocês, quem são, de onde que vieram, que curso querem fazer, a gente precisa saber um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu vou postar lá no grupo e aí vocês vão ter isso. Eu vou fazer uma aula melhor sobre isso, tá bom? Vou colocar para vocês lá nessa questão. Vamos ver aqui. Redação MEP. Já vou postar de uma vez, que aí vocês já vão ter isso lá. Peraí. Redação MEP. Todo mundo já está lá já? Desse grupo, João Vitor? Você sabe? Professor, eu não sei, mas provavelmente sim. Tá. Tem que perguntar pro. O, da, Esqueci o nome. o Davi, né? Isso. Então, a aula tá lá, já botei. E aí depois eu vou. Daqui a pouco eu lanço mais coisa para vocês ali, tá bom? Tá joia, Tá gente? ok. Tá bom, gente? Alguma dúvida, algum Aham. comentário que vocês queiram fazer? Então, eu vou terminar aqui e vou aguardar e vou postar ali a redação que vocês vão fazer essa semana, tá bom? Tá bom. Professor, Tá Oi. joia. Oi, eu pode falar. acho que o senhor ainda não corrigiu a minha redação sobre bullying que eu mandei antes do recesso? Fala comigo aí. Tem alguma diferença nela das outras que você já fez? Sim. Tá, então você manda aí para mim que eu vejo aqui agora. Tá bom. No WhatsApp ou no e-mail? Pode ser no WhatsApp. Tá, vou mandar. Tá, obrigado. Eu que agradeço. Meninas, eu vou botar. Você já tem a folhinha de redação também? Professor, se tiver como mandar a folhinha, eu agradeço. Tá, peraí que eu vou tentar mandar de uma vez. Deixa eu só. Eu tô mandando uma proposta para vocês que eu gostei muito. Só que eu tenho só que achar onde é que eu pus. É tanta proposta de redação.
Então, que é isso? Eu coloquei. De repertório. É disso que eu tô falando. Repertório, map. Eu queria botar um negócio de bullying, já te falamos muito de bullying. Bullying já tá chato, já. Não é isso aqui. Não. Eu quero achar que eu faço direito. Professor, Peraí, oi. a Isabela fez uma pergunta para o senhor. Aqui, como que a gente envia redação? A gente tira uma foto e te manda? Isso, você escaneia. Tem uma. Tem um aplicativo que escaneia, entendeu? Ah, sim, tá bom. Você pode Eu fazer. vou mandar foto lá no grupo do aplicativo. Ou tira uma foto também, tanto faz. Eu acho Tá que bom, obrigada. o aplicativo é melhor porque vem em PDF, não é? Isso. E a qualidade da imagem também sai melhor. É melhor, né? É. Ai, gente, a gente não tem possibilidade nenhuma de fazer um encontro presencial. Se eu marcar em algum lugar, vocês vão? Ou tem Vai todo. depender do dia, porque eu trabalho. Ou tá tudo. Na sexta-feira mesmo, é. À noite? Peraí, só um minutinho. Eu tô tentando achar aqui onde que tá a proposta que eu quero que vocês façam. Peraí. Peraí. Já lhes mando. Meu computador não tá muito lá, essas coisas, não. Peraí que eu vou. Gente, eu não sou muito bom em tecnologia, tá? Nossa senhora, tá um sofrimento dar esse negócio da aula online. Para vocês é fácil, né? Ele tá quase chegando, tô achando já. Pera lá. Agora eu vou botar a folha de redação. Eu já botei o tema da semana, tá bom? Eu não sei, não, isso não. Cadê a folhinha de redação do método? Prontinho. Aí, gente. Aí, tá bom? Então agora vocês façam a redação e aí a gente começa a falar isso, tá bom? Vocês me mandam pelo e-mail. Ô, João Vitor, coloca o e-mail lá para mim, por favor. Para eles, tá? O e-mail do senhor, eu vou colocar lá. Não, o e-mail daquele negócio de redação. Não o meu e-mail. O e-mail da. Vocês mandarem só a redação. Tá bom? Sabe qual que é? Ah, que o senhor pôs lá pra gente enviar a redação? É esse que a Ok, gente. tá bom. É mais fácil para manipular, tá bom? Gente, então um abraço para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Professor, boa noite. Olha só, vocês mandem a Obrigada. redação, eu vou fazer a aula em cima da redação de vocês, tá, Gisele? Obrigado por falar comigo também. Até Tchau. que dia, professor? Um abraço, professor. Boa semana. Bom fim de semana. Seria melhor. Tá? Até